Pessoal, vou pedir para vocês ficarem de pé, então, para a gente ouvir o hino nacional. Pessoal, então eu gostaria de apresentar agora para vocês os professores, né, que ministrarão. Aqui no slide vocês estão vendo a professora Tabata, porém ela teve um probleminha de saúde, tá? Então quem vai estar aqui realizando o curso com vocês é a professora Luciana Lima Ribeiro, que também é enfermeira, especialista em urgência e emergência, docente da FAEF, lá em Garça, e tem uma vasta experiência na área aí, mais de 9 anos. O professor Jonas trabalha no HC aqui de Marília há 10 anos, é especialista em gerenciamento de unidade de urgência e emergência, com experiência em lidar com situações de estresse e desenvolvimento de educação continuada na área de enfermagem. Também é especialista em saúde mental, operacionalização em unidade de internação e capacitação para lidar com emergências psiquiátricas. Então hoje vocês vão ver aqui o OVAS, né, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, como lidar com desmaio, convulsão e por fim a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar. Todos vocês vão concorrer a um estetoscópio com o nome gravado, com o nome do ganhador gravado em esfigmo. Então nós já tivemos outras edições e tivemos muita procura, então ao final de todas as edições a gente vai fazer esse sorteio, beleza? Depois que acabar a parte teórica vai ser nessa sala, a prática na sala ao lado. Depois vocês irão com o professor Jonas e a professora Luciana até o laboratório de semiologia, que é o laboratório específico de enfermagem, e aí nós serviremos um café para vocês, onde serão entregues também os certificados, tá bom? Obrigado pela presença mais uma vez. Professor Jonas e professor Luciana, assumem. Obrigado, Paulinho. Então, pessoal, boa tarde a todos. Fico muito grato pela presença de vocês para adquirir esse conhecimento, né, relacionados então a primeiros socorros. Quando nós pensamos em fazer esse curso, pessoal, o que nós pensamos, né? Ele será um trabalho realizado como uma utilidade pública, né, que a faculdade oferece à comunidade acadêmica, à comunidade em geral. Por quê? Porque o que nós vamos falar hoje aqui são procedimentos de primeiros socorros em que, em dada situação que você estiver,
você pode salvar uma vida, né? Eu vou contar uma história para vocês de uma perda de uma criança de 10 anos por não ter nenhuma pessoa que tivesse essa técnica, que não soubesse esse procedimento. Aconteceu em Campinas, em 2019, o Lucas era um garoto de 10 anos, né, estava na escola, e a escola foi para uma chácara fazer, né, algumas atividades extra classe, e na hora do lanche foi servido o cachorro quente para eles. E o Lucas acabou se engasgando com um pedaço de salsicha, tá? E ali naquele momento não tinha ninguém que soubesse fazer o procedimento de desengasgo, né, que é a manobra de Heimlich. O que aconteceu com o Lucas? Infelizmente, até a chácara, até o serviço de emergência, ele foi a óbito. Ele teve várias paradas cardíacas, reanimou, mas infelizmente ele perdeu a vida, né? Então, nós pensamos nisso, de trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês possam compartilhar, né? Multiplicar essa ideia, né? Multiplicar esses conhecimentos, para que em dado momento, né? Tomara que não aconteça, para que vocês possam estar preparados, né? Temos várias pessoas que trabalham já na área, outros são estudantes, né? Outros estão ingressando. Então isso é muito importante, porque dentro de uma sala de aula pode acontecer essa situação. Recentemente viralizou um vídeo na internet, lá dos Estados Unidos. Olha a diferença, né? O pessoal estava no refeitório e de repente um dos colegas acabou engasgando, né? Você viu esse vídeo? E o menino levantou com muita calma, foi lá, fez a manobra dele, desengasgou como se fosse uma coisa muito natural. Por quê? Porque eles já têm esse conhecimento, né? Desde a escola eles já vêm aprendendo, né? Então eles têm essa manobra, já sabem realizar essa manobra. A partir do momento em que teve essa morte do Lucas, a mãe dele, ela começou a mobilizar toda a mídia, começou a mobilizar o governo e tal. Enfim, foi instituído a Lei Lucas em 2019, né? Que é uma lei que obriga a educação infantil a ter essa capacitação. Tanto que nós estamos com um projeto agora para capacitar os docentes, os professores das escolas fundamentais, estender essa capacitação para que eles também possam ter, né? Não somente os professores, mas que os professores sejam multiplicadores dessa ideia e que os próprios alunos também saibam isso. Vocês vão aprender hoje que é uma coisa muito simples e muito fácil, não precisa de uma técnica, né? Mas é uma coisa muito simples, tá? Quando nós falamos então, pessoal, de primeiros socorros, o que nos vem à mente? Urgência e emergência, ok? Vocês sabem me dizer qual que é a diferença aí de urgência e de emergência? Como que a gente poderia dividir essa situação? O que seria uma urgência? Alguém pode me falar? Isso. A emergência eu tenho que ter um atendimento imediato. E a urgência eu consigo esperar, né? Vamos dar um exemplo, né? Você trabalhou no pronto-socorro, de repente chegou um paciente baleado lá no pronto-socorro. Seria uma urgência ou seria uma emergência? Seria uma emergência. Por quê? Nós temos que entrar, né? A equipe vai ter como entrar com uma ação rápida, porque esse paciente está perdendo sangue, ele pode ter um choque hipovolêmico e ir a óbito, ok? Aí chegou um outro paciente com uma fratura. Essa fratura é uma urgência? É uma urgência, mas ela pode aguardar. Se chegam os dois ao mesmo tempo, quem que vai ser atendido? A emergência, né? Por quê? Porque ela corre o risco de vida, ok, pessoal? Alguém sabe o número do serviço de urgência móvel? 192. 192, isso mesmo, tá? Esse número, pessoal, a gente não pode esquecer, né? A gente tem que estar com esse número aí gravado sempre, porque a qualquer momento a gente pode, né, não somente para os nossos parentes, mas socorrer uma pessoa na rua, ok? Pode passar, Lu. Olha só, quando nós falamos de primeiros socorros, então, nós estamos falando do quê? De tratamento imediato e provisório prestado a uma vítima de acidente ou uma enfermidade imprevista. A vítima de acidente a gente vai estar vendo, né? E a enfermidade imprevista pode ser aquela pessoa, né, que tem aí uma hipertensão arterial e de repente
não tomou as medicações, teve uma alteração da pressão e veio a ter um AVC, né? Caiu lá e tal. Então, também nós temos que prestar esse socorro, ok? Quando é uma vítima de acidente, obviamente que nós vamos estar vendo essa vítima, né? Todas elas, pessoal, nós temos que fazer o quê? Ligar para o 192. Nunca querer ser herói, né? Nós não podemos querer ser heróis. A gente tem que ajudar, sim, mas nós temos que chamar o serviço de emergência, seja o resgate, seja o SAMU, nós temos que ligar. Ah, não lembro, liga para a Polícia Militar, 190, esse é mais fácil. Né? Às vezes foge da cabeça, mesmo a Polícia Militar, ela vai entrar em contato com o serviço de emergência. Normalmente ela se presta em local do ocorrido, onde ocorreu o acidente é que nós vamos prestar ali os primeiros socorros, né? Não dá para a gente tirar a pessoa, não, nós vamos fazer no mesmo lugar em que aconteceu. E acionar o serviço especializado, sempre, né? Para quê, pessoal? Para que nós possamos evitar aí o agravamento das lesões dessa vítima, né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos abreviando aí, né, o quê? As lesões ou até mesmo a morte dessa vida, tá? Esse aqui é o sumário, então, para a gente trabalhar hoje, né? Gostaria de falar com vocês, vamos falar sobre, né, o OVAS, que é obstrução de vias aéreas por... Oh, meu Deus, fugiu. Lu, me ajuda aí. Por corpo estranho, desculpa, gente, tá? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá? Nós vamos ver a avaliação primária, o que nós fazemos na avaliação secundária, falamos um pouquinho de convulsão, o desmaio, tá? E depois nós vamos falar aí sobre, a Luciana vai falar para nós sobre RCP, e depois nós vamos para a prática, tudo bem? Por que nós elegemos, pessoal, nós poderíamos colocar muito mais dentro dessa urgência e emergência. Nós elegemos esses aqui, pessoal, por quê? Porque são os que mais acontecem, né? Convulsão, desmaio, isso acontece em todo lugar, no mercado, em casa, na sala de aula, né? Então nós temos que estar preparados para isso, por isso nós elegemos esses itens. Vamos falar um pouquinho então sobre a obstrução, tá? A obstrução, pode passar o do salão, já vimos aqui, isso, mais um, isso. Essa imagem aqui, pessoal, ela é bem clara quando um indivíduo ele está com engasgamento, tá? Que não consegue respirar. Essa é a posição que ele vai ficar, tá? É essa posição em que ele vai demonstrar quando ele não consegue falar, não consegue respirar. Então ele vai ficar nessa posição. Pode passar, Lu. E olha só, aqui nós vemos na anatomia o que acontece com a obstrução, tá? Essa obstrução, pessoal, ela pode acontecer o que aconteceu com o Lucas, que foi um pedaço de alimento. Ela pode acontecer com vômito, com sangue ou outros líquidos. Os bebês, por exemplo, os RNs, se engasgam com o leite materno, né? Então tudo isso acaba fazendo esta obstrução, tá? Seguindo, olha só, quando nós temos um fechamento parcial, a gente consegue então identificar por quê? Porque ela permite ainda uma pequena passagem de ar e a pessoa se esforça para respirar, tá? Então há a presença de barulho e a pessoa começa a transpirar, há o suor. Então nós vemos o camarada aqui que ele está até vermelho, de tanto, né, tossir. E o fechamento total? O fechamento total é aquela figura que nós vimos na anatomia anteriormente e o indivíduo aqui com a mão no pescoço, tá? A pessoa para de respirar. Tá? Isso pode levar, se nós não tivermos uma intervenção rápida, isso pode ocorrer o quê? Ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Por conta, né, da falta de troca gasosa. Mais um, Lu. Dá mais um clique. Então está aqui novamente, está aqui, né? Não. Para frente. Isso, mais um clique. Isso. Vou mostrar o avatar aqui. A diferença então, pessoal, no fechamento total, a pessoa tem as mãos na garganta, não consegue falar e ela para de respirar. E a pele dela começa a ficar azul, tá? Igual o avatar. Ele não tem oxigenação, não consegue respirar. Esse, né, é um momento crítico em que nós temos que estar atentos, tá? Quando ele tem um fechamento parcial, ele vai levar as mãos à garganta também, tá? Só que não vai ter essa coloração.
ele vai estar inquieto, ele vai ter tosse e a respiração dele vai ser com muita dificuldade. Eu vou dar um tempinho aqui para contar outra história para vocês, uma experiência que eu vivi. Em 2004, eu trabalhava no centro cirúrgico do HC, do Hospital de Clínicas, no centro cirúrgico. Num domingo, foi eu e uma outra funcionária a trabalhar no plantão. Entramos às 13 horas, nós plantando no período da tarde, e aquele dia ela levou a marmita, né, comprou um marmitex e tal, e falou: Jonas, vou almoçar comigo. Eu falei: eu estou tranquilo, eu vou adiantar o serviço, enquanto você vai almoçar. Ela falou: senta aqui, almoça comigo, fica ruim, né? Só estava nós dois aquele dia. Ótimo. Sentamos, ela começou a almoçar, e de repente ela não conseguia falar, ela levantou da cadeira e começou a levar a mão no pescoço, e eu falei: gente, ela está engasgada. E coincidentemente, né, foi na época da minha formação, e nós tínhamos tido a aula dessa manobra. Eu não pensei duas vezes, já fui lá que fiz a manobra dela. A hora que eu fiz a manobra, ela acabou cuspindo lá um pedaço de carne. Ela estava, né, engasgada, não conseguia falar. Bom, pessoal, foi uma cena muito triste. Ela sentou no chão, começou a chorar, agradecendo a Deus principalmente, porque eu estava ali, porque ela poderia estar sozinha, e ela não ia ter como ir até o pronto-socorro. Né? O HC, quem conhece, o centro cirúrgico é o último andar, e o pronto-socorro é lá no primeiro. Então isso ia levar horas. E quando uma pessoa ela está nessa condição, ela não consegue raciocinar. É a mesma coisa quando há um engasgo com uma criança, né? A Luciana depois vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. O que acontece com a mãe? A mãe pega a criança e joga para outro. Ela perde totalmente, né? Fica desbaratinada. E isso, infelizmente, aconteceu com ela. Mas graças a Deus, correu tudo bem. Eu não me esqueço dessa experiência que eu tive com ela. Para mim foi muito bom, e para ela mais ainda, né? Porque pelo menos ela conseguiu se livrar daquilo lá. Próximo, Lu. Nós vamos então fazer a manobra, pessoal. Eu vou chamar o professor Wellington para ser o nosso engasgado, tá? Nós vamos fazer uma manipulação e vocês vão então observar como que a gente faz essa manobra, tá? Está embaçando aqui. Primeira coisa, pessoal, o professor Wellington então ele está engasgado. Como que eu vou abordar ele? Já vou chegar e já vou começar a fazer a manobra? Primeira coisa, pessoal, ter calma. Tá? Eu sei que o momento é um momento muito crítico, mas nós temos que, como profissionais de saúde, ou como alguém que vai dar um suporte, nós temos que ter essa calma, tá? Então eu vou chegar e vou me identificar. Wellington, eu sou o Jonas, tá? Eu vou te ajudar, você está engasgado. Tudo bem? Tudo bem, não vai responder porque não consegue, tá? Aí você vai fazer o seguinte: Wellington, você vai me ajudar, ok? Eu vou contar até 3 e você vai tossir, tudo bem? Uma outra coisa importante, pessoal, olha só, ele está a ponto de ter uma parada cardiorrespiratória, porque ele está sem ar. Se eu não tiver uma posição de apoio, uma posição de segurança, ele pode cair e ter um traumatismo. Então nós fazemos o quê? Abre as pernas, Wellington. A pessoa abre a perna, você vai colocar essa perna no meio da perna dele, é uma posição de segurança, tá? A sua mão, você vai fechar com o dedo nessa posição. E aí você vai fechar aqui e vai fazer um J, tá? Você vai fazer esse sentido, ó. Ok? No abdômen dele. Qual a medida que eu tenho que fazer? Lá embaixo, você vai medir, tá, pessoal, ó, apêndice xifoide, 4 dedos, e aqui embaixo, então, nós vamos fazer o movimento. Nesse movimento de J, ok? Fazendo de J, e ele vai ajudar como? Ele vai tossir, ok? Vamos lá então. O professor Wellington então está engasgado. Eu vou lá, vou fazer a posição. 1, 2, 3. Tá? Então eu vou fazer essa posição. Tudo bem? Saiu? Cuspiu alguma coisa? Não. Continuo. Enquanto isso, eu já pedi para a Luciana ligar para o 192. Porque se eu não conseguir desobstruir com essa manobra, o serviço de emergência já está vindo. Tá? Porque isso pode evoluir por uma parada cardiorrespiratória. Se eu estou fazendo a manobra, ele para ter uma parada cardiorrespiratória, o que eu vou fazer? Ele vai cair no meu colo, eu vou deitar nele e vou começar a fazer o quê? A massagem, tá? A RCP. A gente vai fazer a RCP direto. Nós vamos ver no próximo slide a orientação.
Então, mas nós temos que, qual que é a importância da manobra? Manter a circulação cerebral. Então, o importantíssimo, tá, é o nosso cérebro, ele não pode faltar oxigenação. Então, quando nós fazemos, ele vai ficar engasgado até o serviço de urgência chegar. Mas nós temos que manter a bomba dele funcionando. Nós não podemos deixar ele parar, mesmo que esteja obstruído. Certo, gente? Aí eu pergunto para vocês. Obrigado, professor. O Hélio é magrinho, tranquilo, né? Mas e se eu tivesse com uma gestante? Como que seria essa manobra? Como que seria a manobra com a gestante? Ela está já no 8º mês, né? Estava na festinha e tal, e acabou se engasgando. Nós não vamos poder fazer, pessoal, da mesma forma que nós estamos no Wellington, tá? Fazer a medida. Nós temos que medir 2 dedos acima do apêndice xifoide e fazer o mesmo movimento, tá? O mesmo movimento. E já ligar para o serviço de emergência, ok? O obeso, como que a gente faz? Mesma coisa que fosse uma gestante, tá? Aí você está na sua casa, pega aí o Wellington, vamos demonstrar como que a gente vai fazer em casa. Está sozinho na sua casa. Você está sozinho na sua casa, de repente você se engasgou e você não tem como ligar para alguém, porque você não consegue falar, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai encostar num móvel alto, o apêndice, tá? Vamos lá, professor. E aí você vai fazer esse movimento, tá? Tentando forçar a desobstrução, ok? Então essa é para uma situação individual, quando a pessoa está só em casa. Tudo bem? Beleza? Outra situação, pessoal. Eu tenho um idoso, eu sou cuidador de idosos. O meu paciente engasgou. Eu estava dando a papinha para ele, engasgou. E como que eu faço? O que a gente faz com ele? Qual a posição que a gente vai fazer? Ele é acamado. O que vocês fariam? Você vai lateralizar e vai fazer o mesmo movimento, tá? E já chamar o serviço especializado, ok? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilos? Olha lá, o cara está desacordado. É a situação que nós falamos que o professor Wellington não conseguiu desobstruir, ele evoluiu com uma parada cardiorrespiratória. Nós vamos manter o indivíduo em decúbito dorsal, tá? Pedir ajuda e iniciar as compressões de 30 para 2. Daqui um pouquinho a Luciana vai ensinar como que a gente faz essa compressão de boa qualidade, tá certo? E aí depois vocês vão fazer lá nos bonecos, tá? Próximo. Aí nós vamos chamar agora a professora Luciana para mostrar para nós como que faz com o bebê, tá? Pega. Arrumou o bebê? Deu certo? Certinho. Pessoal, boa tarde. Eu vou estar demonstrando para vocês como que nós vamos estar efetuando o desengasgo numa criança menor de 1 ano de vida. Primeiramente, essa criança, ela vai estar sendo amamentada com o leite materno. Então, eu vou estar amamentando o meu bebê e, de uma hora para outra, eu observo que o nenê não está sugando mais o seio e ele se apresenta sem resposta, tá? Ele não vai chorar. Simplesmente ele vai começar a ficar o quê? Com a pele azuladinha, meia cianótica e sem responsibilidade, tá? Então a criança, ela não tem, é como se ela ficasse largadinha. Parece fácil, não parece? Imagina isso para uma mãe. Eu estaria agindo com essa calma? De maneira alguma, né? De maneira alguma. Então, o que eu falo para vocês? Hoje aqui, vocês vieram no intuito de estar aprendendo a salvar vidas. E quando se trata de uma criança, principalmente de uma criança menor de 1 ano, que é muito comum acontecer esse tipo de incidente, para vocês terem o quê? Calma. Repitam comigo. Calma. Por quê? Porque vocês vão ter gravado que vocês vieram até aqui, fizeram o curso
e saíram daqui capacitados para desengasgar uma criança, tá? Então eu estou amamentando a criança e eu noto isso no meu filho. Ou eu posso estar num shopping com uma amiga, numa festa, num churrasco. Pode acontecer em qualquer situação, em qualquer lugar. O que se vai fazer de primeiro, de imediato? Eu vou fazer sentada, que é onde a gente consegue ter o quê? Mais apoio para poder fazer as manobras com a criança, tá? Vire o bebê de costas com a cabeça mais baixa que o tronco. Isso é relativo à criança. Então eu vou estar apoiando a criança no meu antebraço, tá? Vou estar apoiando com a minha mão a cabecinha do bebê. A literatura pede para que mantenha o dedo na bochechinha da criança, certo? Porém, entretanto, toda a vida, a gente tem os viés que a gente toma por conduta, por experiência. Eu vou estar usando a minha falange distal, que é a ponta do meu dedo. Só que eu não vou introduzir ela totalmente na boca da criança. Eu só vou fazer com que eu tenha o abaixamento da língua da criança, tá? Menos disso aqui, ó, da ponta do meu dedo. Ela vai estar posicionada com a cabeça abaixo do tronco, tá? E eu vou estar mirando na altura da linha do ombro da criança, que é onde eu vou dar as manobras dessa maneira aqui, ó. 5 tapotagens. Qual que é o seu nome, amigo? Flávio? Fábio, quanto você tem de altura? 1,3. Misericórdia, maior que ontem de ontem, né? Maior que o de ontem. Com o Edivaldo. Você pesa quanto, amigo? 93. Tá, eu tenho 1,60 m, 53 kg. Olha o tamanho desse homem e olha o meu tamanhinho. Será que a minha técnica vai ser menos efetiva que a dele ou a dele vai ser melhor que a minha? Não é força, tá? É técnica. Ele não vai deferir golpes na criança. Ele vai deferir o quê? Tapas efetivos na criança. E essa região aqui, ó, hipoternar da mão, tá? A parte fofinha da mão. Então eu vou fazer isso sentada. Tá aqui a criança, apoiando aqui, tá? Região da linha do ombrinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar essa criança. Vou observar que escorreu leite materno pela narina, pela boca, e ela começa a apresentar uma coloração. Tá sendo efetivo? Tá. Volto de novo. 1, 2, 3, 4, 5. A criança chora. E você chora junto com a criança. Tá? De alegria. Mas, se eu estiver fazendo a mesma manobra, apoiada, cabecinha abaixo do tronco, 1, 2, 3, 4, 5, volto, observo, nada. Essa criança começa a ficar mais cianótica ainda. É onde eu vou ter o quê? Ela ainda está engasgada? Sim, ela continua. Só a tapotagem não está resolvendo. É onde eu vou entrar na linha mamilar, vou aqui no apêndice tifoide da criança, 2 dedinhos, vou encontrar e vou fazer 5 compressões. Vou usar a minha perna, porque eu não posso fazer no colo, eu tenho que ter uma superfície um pouco mais rígida, a minha perna vai estar servindo de apoio. 1, 2, 3, 4, 5, volto. 1, 2, 3, 4, 5. E qual que foi a coisa que eu fiz primeiro antes de tudo isso? Gritar, descabelar. Eu vou ligar para o SAMU, para o 192. Toda vez que vocês se veem diante de uma situação dessa, tá? Mesmo tendo a capacitação para salvar a vida de uma criança, igual o professor Jonas falou, nós não somos heróis.
nós temos serviços de emergência capacitados para estar o quê? Agindo. E mesmo que você faça as manobras, façam a compressão torácica, isso pode fazer com que a criança desobstrua com objeto sólido ou com objeto líquido, tá? Pode ser um brinquedinho, ela está em fase de crescimento, ela vai engatinhar, ela põe alguma coisinha na boca, você não vê. Então, assim, vai estar fazendo essas manobras com a criança e antes de qualquer coisa, ligar para o 192. Tá bom, Fábio? Se eu fiz esse procedimento e a criança voltou rápido, eu tenho necessidade de levar ela para o... Olha, ela pode broncoaspirar. O que é broncoaspirar? Com certeza ela broncoaspirou o leite. Foi para a via aérea da criança, pulmão. Posteriormente, ela vai estar podendo desenvolver um quadro infeccioso, uma pneumonia, alguma coisa assim. Para ela ter uma avaliação secundária, ela vai ser encaminhada, sim, para o hospital. Nesse caso aqui, urgência. Se você não agir com rapidez e exatidão, é emergência. Quando você consegue desobstruir a criança, ela ainda está em estado de emergência. Já viram vídeos que a criança é reanimada 5 vezes durante o percurso? Acho que é no México. A criança para 5 vezes no percurso. Dentro da viatura está o pai, a mãe e o policial na frente, o outro condutor, o outro policial. Enquanto o pai e a mãe estão atrás, o outro está fazendo as manobras, a criança volta, daqui a pouco a criança para de novo, até a chegada no hospital. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Tá? O próximo, Lu. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho então agora, né? Saímos aí já da questão do OVASS, né? Nós vamos falar então sobre as avaliações. A avaliação ela é importante porque a partir do momento em que a gente ouve e o momento em que a gente vê, a gente vai tomar as nossas iniciativas. O que nós vamos proceder, qual o procedimento que nós temos que fazer. Mas para isso nós temos que fazer essa avaliação, ok? Estamos com um acidentado, então a avaliação primária, nós temos que ver o quê? O que se vê no acidentado, tá? Vamos colocar uma cena agora, um motociclista caiu, né? Então nós vamos chegar próximo desse motociclista, já vamos tirar o capacete, vamos ajeitar e tal. Nada disso, a gente não deve pôr a mão no acidentado, porque muitas vezes nós queremos ajudá-lo e aí nós vamos fazer o quê? Aumentar a lesão dessa pessoa, né? Então, primeira coisa, olha só, o que a gente vê? Evitar mexer no acidentado aumentando as lesões, conversar e saber se ele está consciente, né? Ela está caída lá, caiu com a sua bis lá no chão, eu vou perguntar para ela, oi, você está bem? Olha, está me enxergando? E aí se ela responder, ela está consciente, né? Você sabe onde você está? Eu não sei onde estou, ela está desorientada, né? Então a gente vai mantê-la, tá? Por quê? Nós podemos aumentar o que? As lesões. Sempre pensar isso, pessoal. Se não responder, veja se está respirando. Como que eu vou ver se ela está respirando? A partir do momento em que há a expansibilidade pulmonar, né? Então tem que ter o movimento, tá? Ah, não consigo porque ela está de bruço. Coloca a mão no nariz dela, vê se você sente esse ar, né? Uma maneira de estar verificando. E ver se ela está perdendo sangue, também é um ponto importantíssimo, tá? Teve uma fratura ou teve uma escoriação, são situações diferentes, né? Pode ter uma fratura exposta, pode ter uma lesão, tá? Então essa é a primária, quando nós estamos vendo. A secundária, nós vamos ouvir, tá? O que você ouve do acidentado? Você está conversando, está interrogando o acidentado, né? Sobre reclamação de dor, em quais locais está com dor, né? Saber se o acidentado possui problemas médicos, identificar inchaços, deformidades e posições anormais. Saber se o acidentado ingeriu refeições um pouco antes do acidente. Isso é importante para o serviço
quando o serviço de urgência chegar, emergência chegar, nós possamos relatar isso para o serviço. Porque isso, quando chegar lá no pronto-socorro, no pronto atendimento, né? Na passagem do plantão, ele vai falar assim, ó, o paciente referiu que ele almoçou agora há pouco. Tá? Então isso é muito importante para, a partir desses dados que você passar, dessas informações, são o que o médico vai atuar. Tá? Vai ser o momento em que o médico vai fazer as intervenções a partir das informações que for levada para ele. Ok? Tudo bem aqui, pessoal? Se é alérgico, isso é muito importante, né? Se ele consegue relatar para você, isso é importantíssimo, o socorrista relatar para o serviço médico, né? Então nós temos dentro da avaliação primária, nós temos o ABCDE, né? O que nada mais é do que estabilizar a coluna cervical, evitando lesões, né? Obviamente que a gente não vai fazer isso sozinho, né? O B, se ele está respirando. O C, se ele está perdendo sangue, relacionado com a sua circulação. O D, se ele está consciente e orientado. E o E, se há grandes lesões em braços e pernas, tá? Essa letra E, pessoal, antes era só o BCD. O E, ela foi introduzido recentemente por conta das lesões de membros, ok? Na secundária, o que nós vamos avaliar? Procura lesões através de posições da vítima, sem tocar na vítima ou sem tirar ela daquele local, né? Relaciona a idade, doenças existentes e queixas de dores. Identifica inchaços, deformidades e posições anormais. Nós vemos o pé do camarada lá, ó, está numa posição anormal, ok? De repente o braço dele está para trás, né? Pergunta se ingeriu refeições pouco antes do acidente. É a mesma pergunta, tanto na primária quanto na secundária, tá, pessoal? Essas informações, elas são relevantes aí, então, para o atendimento desse indivíduo, ok? Pessoal, tudo bem por aqui? Querem perguntar alguma coisa? Em qual momento eu posso remover a vítima? Se ela estiver correndo risco de voltar para introduzir mais um se eu remover e ela tiver uma lesão no futuro por conta dessa remoção, eu posso ser punido por isso? O importante é não mexer na vítima. Mesmo se ela tiver... Mesmo. Eu vou contar uma história para você. Teve um caminhoneiro, um colega nosso, que ele contou essa história. Eles estavam viajando, né? E um caminhoneiro desceu ribanceira abaixo e tal, e o caminhão começou a pegar fogo. Ele parou o caminhão, desceu lá, e o caminhão rolou e tal. Ele chegou lá, pegou o cara, colocou no braço. O cara está paraplégico. Salvou o cara do fogo, salvou. Em compensação, a sequela disso foi muito grande. Então, cada situação é uma situação. Era melhor deixar o cara morrer lá dentro ou tentar salvar? Fazer o que ele fez? Ele fez o que foi possível, mas infelizmente acabou tendo uma lesão maior. Mas livrou a morte. Então, vejam como é uma situação bem contraditória, né? Mas o que a gente fala em relação a um acidente, por exemplo, né? Você está um acidente na rodovia. O que pessoal, acontece outros acidentes por conta daquele que aconteceu. Então, a melhor coisa, o primeiro momento, se você for parar para socorrer, o que é? É fazer o quê? Um isolamento, né? Tentar um isolamento, cuidar do trânsito em volta primeiro, para depois ir ver o acidentado. Não é isso, Lu? A Luciana depois vai contar para nós um pouquinho dessas experiências, porque ela trabalha na rodovia, tá? Ela é socorrista, trabalha como enfermeira socorrista também na rodovia, já tem várias experiências. Então, ela vai contar para a gente aí depois. Mas tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá então. Ainda dentro do nosso primeiro socorros, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre convulsão e epilepsia, tá? Pode passar, Lu. O que seria uma convulsão? Alguém já teve contato com alguém que teve? Já teve? Como que foi? Quer contar essa experiência? Você tem? Conta pra gente como que é essa experiência então. Você tem epilepsia ou tem convulsão? Ou teve? Epilepsia. Tá. E convulsão? Quem já teve?
Você já teve convulsão? Tá, e como que foi isso para você, essa experiência? Assim, ele sempre Espera que eu já vou contar a sua experiência. Né? Aham. Nossa, só que aí sempre foi trocando os medicamentos dele e tal. E antes ele tinha tipo de virar o olho, bater e tudo. Espasmos. E hoje em dia ele só fica assim, parado, aí corta só um braço. E de repente ele volta. Certo. Vamos. Amenizou por causa das medicações. Angélica, conta a sua experiência para nós. Eu tive na escola. Você teve na escola? Foi uma vez só? Tá. E como que foi isso? Você caiu, desmaiou, perdeu o sentido? Dizem que eu caí e comecei a sair espumando. Isso mesmo. São situações diferentes, totalmente diferentes. Esqueci o seu nome. Nath. A Nath, ela tem um quadro de epilepsia. Tá? Que foi o quê? A epilepsia, ela acontece quando existem mais que uma convulsão. Tá? Quando eu tenho uma convulsão, né, que nem a Angélica teve, é uma convulsão simples. Né? Nós vemos aqui, ó. A convulsão ela é contratura involuntária muscular que provoca movimentos desordenados. Foi o que acontece, né, com essa pessoa que você falou. Tá? E, olha pessoal, o Brasil hoje, ele estima-se 3 milhões de casos. Tá? Então é um caso comum. Né? Pode passar o próximo? Quando ela é focal ou parcial, ele surge apenas em uma região do cérebro. Nós temos dois hemisférios, tudo bem? Nosso cérebro. Quando acontece uma convulsão focal, tá? Ela vai fazer o quê? Somente em um hemisfério. Quando nós temos uma generalizada, que no caso começa a fazer essas situações que você falou, esses espasmos musculares, é porque são dos dois hemisférios, tá? E no caso da epilepsia, é quando você tem repetidas vezes convulsões. Pode passar, Lu. Pode passar mais, depois você volta nesse. Volta. Pode voltar. Aqui, pessoal, ó, nesses casos de convulsão, tá? Vamos falar da convulsão aqui. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, acionar o serviço de emergência, tá? Ah, mas eu estou dentro de uma sala de aula, né? Meus colegas, puxa, vai ficar chato. Toda vez que a gente volta, foi o que a Angélica falou, ela não sabia onde ela estava. A pessoa não sabe onde está, a pessoa fica totalmente... Por quê? Dá um tilt, né? Zera. Né? A questão cerebral, ela dá um tilt, você não sabe, você fica perdido. Tá? Então, essas aqui são algumas recomendações que a gente passa, tá? Dá esse apoio a essa pessoa que teve a convulsão. Olha só, solicitar que as pessoas se afastem e peçam ajuda. Na minha turma de colegial, eu tinha uma colega que ela tinha. No início do ano do período letivo, ninguém sabia, né? Então, quando aconteceu da primeira vez, foi um fervo, todo mundo em cima, aquela coisa toda. E aí nós fomos aprendendo a conviver com ela, porque ela tinha várias, mas ela era uma pessoa que tinha epilepsia. Então, quando ela deixava de tomar a medicação, aí acontecia, né? O controle. Então, quando ela percebia, em algumas situações, que ela percebia que ela ia ter isso, ela esticava, eu sentava sempre do lado dela e esticava o braço para mim e já começava a torcer os dedos, né? Torcer a mão, eu já sabia que ia acontecer. Aí eu já levantava, já pedia para o pessoal afastando, né? E a gente afastava, porque muitas vezes ele começa a se bater, e isso acaba o quê? Acaba se machucando, né? Então esse é o cuidado que nós temos que ter, principalmente com a região da cabeça, né? Temos que estar... Você já deitava, então... Exatamente, porque ela já sabia, né? já previa que isso ia acontecer. Mas quando é pego de surpresa, a pessoa começa a babar, ela pode o quê? Ela pode, né, aspirar. Então é importante virar ela, lateralizar ela, tá? Não colocar nada na boca, gente. As pessoas falam, coloca um lenço, coloca o dedo, coloca... Não façam isso. Não façam isso. O músculo masseter é o mais forte que nós temos, que é o músculo da mastigação. Tá? Ela vai mastigar o seu dedo inconscientemente. Isso acontece, gente. Não façam isso, tá? Outra coisa, caso as contrações estejam muito fortes e impeçam lateralização do corpo, vire o corpo da vítima. Vira tudo junto. Nós vamos ver na outra foto.
Retire os objetos que possam machucar, óculos, pulseira, relógio. Vamos tirar isso tudo. Afastar mobiliários, né, que foi o exemplo que eu dei da minha colega. Garantir a privacidade da vítima. Por quê? Esse episódio pode, em algumas situações, né, o esfíncter pode ser liberado. E a pessoa pode, né, urinar, pode defecar. Então fica uma situação muito chata, né? Então a gente tem que garantir essa privacidade. E toda convulsão, pessoal, ela deve ser avaliada por um médico, tá? Ah, mas foi a primeira vez que deu. Não tem problema. Tem que ir para o pronto-socorro, tem que ser avaliado. Ok? Aqui sim, ó. Nós falamos um pouco da questão do posicionamento, né? Mantenha-se calmo. Em todos os momentos, pessoal, como eu falei desde o começo da nossa palestra, mantenha-se calmo. Tá? Urgência e emergência você tem que ter calma, tá? Acalma quem assiste a crise. Às vezes ela está acompanhada pelo marido, pelo filho ou com amigos, então a gente tem que tentar acalmar, né? Segurar essa onda. Colocar ela lateralizada, né? Soltar os botões, afrouxar a roupa, né? Colocar algo macio debaixo da cabeça dela para amparar, né? Permanecer junto com a pessoa até que ela volte a respirar novamente e comece a acordar, e oferecer ajuda aí para ou regresso para casa ou então aguardar o SAMU. O mais certo é aguardar o SAMU. Certo, pessoal? Então, qual que é a diferença? Aqui que eu queria chegar. A convulsão ela é apenas um tipo de ataque epilético, tá? Enquanto que a epilepsia é a pessoa que deve ter repetições de suas crises, tá? Então ela tem várias repetições, tá? Isso é amenizado, pessoal, através de medicações, através de cuidados médicos. Isso existe dá para segurar, não é isso? Você toma a medicação e fica tranquilo, desde criança. É uma medicação que não tem como, por conta dos receptores, né? Eles têm que ter essa medicação para segurar. Tem bastante, porque a gente perde muito neurônio, bilhões de neurônios que morrem. Exatamente. Tem que estudar bastante, e a memória fica... Você tem que estar sempre em atividade, né? Sempre em atividade. É isso mesmo. Próximo. E o desmaio, pessoal? Desmaio ou síncope, né? O desmaio, todas as vezes que acontece o desmaio é porque faltou uma oxigenação, né, cerebral. O que a gente faz para isso, para melhorar? Tá? Nós vamos pegar o camarada e vamos erguer as pernas dele, certo? Quando eu ergo a perna, há uma concentração maior de sangue, tá, na região cerebral. Isso vai oxigenar e ele vai acordar, tá? Agora, algumas coisas que nós não devemos fazer, olha só. Pode passar? Pode passar? Passa de novo. Aqui. Isso aqui a gente não deve fazer, gente, tá? O que as pessoas normalmente fazem. Não jogar água na vítima, né? O camarada caiu lá desmaiado, joga na água nele que ele acorda. Vai lá e joga um balde de água nele. Só deixa o cara molhado, né? Não esfregar os pulsos com álcool. Não oferecer álcool ou amoníaco para cheirar, né? Não sacudir a vítima, não tentar dar água ou outros líquidos, né, enquanto ele estiver inconsciente, não colocar sal na boca, não tentar acordar o indivíduo com tapas no rosto. Ninguém merece, né, gente? O camarada desmaiou lá, é muito simples, né? Desmaiou, é só erguer as pernas do camarada, né? Se o camarada ele começa a sentir, quando a pressão dele, ele tem uma queda, uma hipotensão, o que acontece? O que a gente faz? Mesma coisa, tá? Em outras situações, o camarada está consciente ainda, ele senta, né? E a gente força a cabeça dele para que ele vá, para que tenha uma circulação melhor, uma circulação cerebral, e isso então vai melhorando essa questão, essa função. Lu, volta para nós lá nos cuidados. Aqui, pessoal, ó. Não, pode passar? Aí. Manter a tranquilidade, né? Mesma coisa da convulsão. Manter a tranquilidade e afastar os curiosos, colocar a pessoa deitada de costa no chão com as pernas mais elevadas que o corpo, foi o que eu falei para vocês. Afrouxar as roupas, né? Deixá-lo deitado por uns 5 minutos, depois ele senta, né? Porque se ele levanta de uma vez, ele pode novamente ter um desmaio, tá?
encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro, para o UBS, ou então ligar para o serviço de urgência. Beleza? Próximo, Lu. Aqui nós vemos então uma posição de segurança para ele, tá? O camarada está lá desacordado, aí você vai estender um braço até ele ficar nessa posição lateralizada, onde a gente consegue então aí, se ele tiver alguma saliva, isso vai acabar escorrendo para fora da boca, tá? Próximo, Lu. E agora, pessoal, a gente vai falar então um pouquinho aí do atendimento à parada cardiorrespiratória, né, sendo o suporte básico de vida, tá? A Luciana vai fazer essa aula, a professora Tabata, infelizmente, ela não conseguiu estar com a gente, né, mas a professora Luciana vai estar falando então. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Tranquilos? Fábio, primeiramente a pergunta que você tinha feito, né, sobre o trauma, quando que vai estar removendo essa vítima no caso de um acidente, tá? Desde que o veículo ele não tenha perigo de explosão, tá? Você não precisa fazer a retirada da vítima de dentro do carro, tá? Mas desde que o veículo tenha perigo de explosão, você também é uma pessoa que vai estar se colocando em risco, tá? Você tem que pensar isso também, tá? Então, assim, como eu já trabalho nessa área há um bom tempo e nós temos todos o aparato, material para estar entrando numa área quente após a liberação do bombeiro, tá? Então, você como cidadão comum, qual que é a sua área de atuação? Isso. Então, assim, você como cidadão comum, se colocar nessa posição de risco, você vai estar colocando a tua vida em risco. Vai ser uma possível segunda vítima. E para fazer uma retirada rápida da vítima do veículo, a gente posiciona-se atrás da vítima, tá? Abraça ela com o braço, estabiliza a cervical e faz a retirada, arrastando ela e colocando ela numa região segura. Isso é uma retirada rápida da equipe de atendimento, tá? Agora, para um cidadão comum se colocar nessa cena, não é indicado. Porque a maioria das vezes nós agimos por emoção, né? Exatamente. Então a gente acaba se colocando em risco nessa situação, tá bom? Ela está consciente e ela consegue se envolver e a gente só ajuda ela a sair, ela pular dentro do carro. Se o carro tiver, exatamente, se ele tiver em risco de chama, se você conseguir agir, no caso, você estava dentro do veículo. Não, eu estava no outro carro. O outro carro que virou e tombou, ficou de lado, o lateral dos dois saiu virando lá. Porque geralmente quando a gente... Então assim, do nada ela não vai pegar fogo, ela não vai explodir, tá? Então desde que não tenha uma faísca do veículo, no caso de um capotamento pode acontecer de ter uma faísca do veículo. E nem uma fonte de fogo ali, uma bituca de cigarro, alguma coisa assim. Eu corri lá e gritei, você pode se mexer, pode se mover? Ele falou, posso? Eu falei, então corre e sai do carro. E às vezes a posição que a pessoa está pode ser ruim, entendeu? Então, Sim. Você age na emoção, quando ela está com a controle, está com a cabeça, ela vai tirar ela e deixar ela na lateral. Entendi. É que nós da área da saúde a gente entra como omissão de socorro, tá? Já um cidadão comum também, desde que provoque um acidente e não preste socorro, seja de corpo presente ou ligue para 192, isso já te respalda, tá? Mediante também você presenciar também já te respalda. Porque hoje a gente tem câmera em tudo quanto é local, tá bom? Gente, o atendimento à parada cardiorrespiratória, suporte básico de vida, o que se trata? São manobras, quem fez essa aula foi a professora Tabata, tá? Ela foi baseada nas diretrizes da American Heart Association, que são diretrizes e protocolos que a gente
passa a seguir mundialmente, tá? Todo mundo falando a mesma língua. Cai um avião da Arábia Saudita em Marília, vem o SAMU, o bombeiro, o Águia, cada um vai trabalhar com o seu protocolo? Todo mundo vai trabalhar com o mesmo protocolo. E especificamente nesse, nós vamos falar da parada cardiorrespiratória e da reanimação cardiopulmonar, tá? Então, ó, apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem uma reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar. Vocês vão ver dessas duas maneiras nas literaturas, tá? Iniciada por leigos, ou seja, a população está preparada para fazer uma massagem? Ela está preparada para reconhecer que uma vítima está em parada cardiorrespiratória? Que o coração parou subitamente? Ela não está. E menos de 12% tem um DEA, que é um desfibrilador automático externo, que é aquela caixinha amarela, vermelha, que tem que ter nos aeroportos, no shopping, estádios, tá? Onde tenha o maior número de aglomeração de pessoas. E isso aplicado antes da chegada do serviço médico de urgência. Então, se eu tiver um DEA e tiver a mínima noção de como manusear ele, que a gente vai estar falando aqui, a sobrevida dessa pessoa de chegar até o serviço de emergência aumenta. Então ela deixa de ser uma estatística e passa a ser um sobrevivente, tá bom? Aqui são os elos que a gente tem dentro desses protocolos. Primeira coisa, se deparou com uma vítima caída no chão, eu vou acionar o 192, o SAMU. Vou fazer o reconhecimento da parada cardiorrespiratória. Se tiver o DEA, vai ser deflagrado choque se tiver ritmo chocável. Vai ser assumido pela ambulância do SAMU, avançada, a básica. Ele vai para o quê? Para um hospital. Vai receber o apoio da equipe multidisciplinar. E dali ele vai ter uma alta médica, com sucesso, tá? É esperado que essa vítima tenha uma sobrevida e se estabilize o quadro dele e ele sobreviva, tá bem? Então a gente tem, ó, por a avaliação inicial de até 10 segundos. Eu me deparo com uma pessoa desmaiada ou com uma síncope na rua. Estou andando, de repente a pessoa cai na minha frente. Ou na minha casa, um pai, um irmão, uma mãe. Me deparo com essa cena. Eu vou ter, com orientação, que agora vocês podem até bater foto, tá? Depois também pedir aula para o professor, ele manda. Compressões torácicas entre 100 a 120 movimentos por minuto. Isso eu tenho que manter dentro de massagem por minuto. Porque eu tenho que manter uma frequência cardíaca de 100 a 120 minutos. Batimentos, por minuto, tá? O tórax, ele tem que ter uma profundidade de 5 a 6 centímetros para uma compressão efetiva. Ou seja, o afundamento do tórax, ele tem que ser total, para que eu consiga com o osso external fazer com que o meu coração seja o quê? É como se eu estivesse colocando a mão e fazendo assim com o coração, ó, fazendo ele funcionar através da massagem cardíaca. Isso através do afundamento do osso external, tá? Técnica. É técnica, sabe por quê? Se você demandar muita força, você só vai fazer a massagem e você não vai ter o retorno do tórax.
ele tem que ter o afundamento e o retorno. O afundamento e o retorno. Se eu colocar muita força, eu só vou fazer esmagamento. Eu não tenho o retorno do tórax. Isso. Com rapidez. Não. Senão você não tem o retorno do tórax e não é uma massagem. Tá viva? Não, ele já faleceu. É o Daniel, aquele pequenininho. Eu não conheci ele, marido. Filho da Érica? Eu cuidei dele. Eu também cuidei dele. Depois a gente conversa, que legal. Bacana. Então, assim, ventilar adequadamente o paciente, tá? Isso, ventilar adequadamente o paciente. Eu me deparei com uma pessoa que eu não conheço. Eu sou obrigada a dar respiração boca a boca, fazer 2 ventilações nessa pessoa? Você que não é profissional da área da saúde, você não é obrigada. Eu, o professor Jonas, que temos um Corém, a nossa aluna de enfermagem, que logo também vai ter o Corém dela, nós somos obrigados? Se eu não tiver nenhum dispositivo próprio para poder demandar essa ventilação, eu não faço. E aí, fica sem ventilação? Fica. O que eu faço? Você vai fazer as massagens ininterruptamente. Você não para de fazer as massagens, tá? Vou aumentar a frequência? Vou fazer? Não. Você vai manter o afundamento de 5 a 6 centímetros, de 100 a 120 por minuto, tá? Vai realizar a massagem em uma superfície rígida, que é o chão. Se tiver na cama, vocês vão estar posicionando ela no chão do quarto, tá? Em âmbito hospitalar, tem o carrinho de urgência e emergência que tem uma prancha que você coloca, né, embaixo, lateraliza o paciente, coloca para poder fazer a massagem. Nesse caso, a gente vai estar usando o quê? O solo, tá? Não retardar o início das manobras, porque tempo é vida. Pode passar. Volta só mais um, parece. Aí. Ó, aqui a gente tem o quê? O ambu, que é um dispositivo para fazer o quê? Demandar oxigênio para a via aérea do paciente. Através da máscara, tá? Do dispositivo e da bolsa. Ambu é marca. Isso aqui chama dispositivo, bolsa, válvula, máscara. Aí nós temos as G10, né? G10, de 1, 4, 5, 6, todos os tamanhinhos. Esse aqui é o RN. Quando que vai introduzir isso daqui dentro da cavidade oral do paciente? Ela chama cânula orofaríngea. Só quando a vítima estiver desacordada totalmente, tá? Se ela estiver orientada, se mexendo, com o olho meio piscando, não se introduz nada na boca do paciente. Primeiro, você vai provocar que ele morda seu dedo, né? No caso, tem um trismo, tranque a boca, e você vai provocar também o vômito dessa vítima, aonde ele pode o quê? Broncoaspirar. E agravar ainda mais o quadro dele, tá bom? Eis o DEA. Gente, isso aqui parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Aqui a gente vai ter 2 pás, tá? Uma para posicionar nessa região aqui, a outra aqui, bem no ápice do coração, na pontinha do coração. Um pouquinho abaixo aqui, ó, da costela. Tá vendo aqui? Bem no ápice. E a outra vai ficar aqui nessa região. Para uma pá adulta, e tem a infantil também, tá? E quando que eu faço a identificação que uma pessoa está em parada cardiorrespiratória? Me deparei com ela lá na rua e eu vou compactuar com ela. Eu vou dar tapa na cara? Acorda?
Ou, mexe. Não. Senhor, estou fazendo o quê? Um contato com ela e estou avaliando o quadro neurológico dela. Ela não responde. Isso aqui é um estímulo doloroso já. Bate aí na clavícula de vocês. Com força, mulher. Aqui, ó. Dói um pouquinho. Ela não me responde, tá? Ela não tem expansibilidade torácica. Ou seja, o tórax dela não expande, ela não está respirando. Ela não fala, ela está desacordada, desorientada, inconsciente. Aí eu venho bem aqui, ó, bem nessa região aqui, ó, nós temos uma artéria carótida. Vocês vão apalpar ela. Tá vendo como ela é bem pulsante? Dentro de um quadro de parada cardiorrespiratória, vai ser a última pulsação que a pessoa vai deixar de ter, tá? Tendo a ausência desse pulso aqui, eu aperto 5 segundos e não ultrapasso 10. O mínimo é 5, o máximo é 10. Eu tô com uma vítima em parada cardiorrespiratória. Eu vou ligar para o SAMU e vou pedir um DEA. E tudo isso eu tenho que fazer em menos de 10 segundos. Viram como é rápido o negócio? Avaliar uma vítima em parada cardiorrespiratória para diferenciar de um desmaio, de uma síncope, tudo isso, é procurar sinais vitais e ver o que ela está te apresentando. Vou posicionar o DEA se eu estiver num ambiente público, tá? Se for num afogado, vítima de afogamento, eu tenho que secar a região do tórax antes de estar instalando a ASPAS, tá bom? Para que tenha melhor aderência e contato com a pele do paciente. Se for uma criança, na fase da puberdade, mama, pelo axilar, menina tem cintura, os meninos já têm o pelo na região da perna e tudo mais, já é considerado um adulto, tá? Então, assim, vai ser esse posicionamento também das pás, desde que as pás não se encostem, tá? Elas não podem se encostar. Do contrário, você coloca uma anterior e a outra posterior. A dos bebezinhos vão ser menores e elas também não vão se encostar, tá? Nenhuma das duas. Se essa pessoa tiver um marca-passo e teve uma parada, você vai colocar 2 dedos depois do marca-passo, nunca em cima do marca-passo. Tem lá o dispositivo, você vai colocar 2 dedos do lado do marca-passo, tá? E agora, me deparei com a vítima lá e eu vou iniciar a massagem cardíaca, já liguei para o 192, fiz a avaliação e vou começar a fazer a compressão torácica. Os meus braços, eles vão estar totalmente esticados, num ângulo de 90 graus, que é isso daqui. Então, assim, ó, a vítima, ela vai estar deitada aqui, eu vou estar de joelho, nem assim, é isso aqui, ó. Por quê? O meu tronco vai servir de alavanca. A minha mão vai estar entrelaçada e a região hipoternar da minha mão é que vai tocar no externo do paciente, no osso do paciente. É essa região aqui que vai fazer o afundamento. Não é a mão inteira, é isso aqui, ó, que vai fazer o afundamento do externo do paciente. Vou me posicionar aqui e vou estar com os braços retos. O meu ombro, ele vai estar 90 graus, imagina que aqui é o externo do paciente. Ele vai estar posicionado, meu ombro alinhado bem na reta do osso external. Lá na sala a gente vai fazer essa demonstração com vocês, tá bom? Braços esticados, é um mecanismo de sobe e desce. O ombro sobre as mãos, tá, gente? Ó, tá vendo o alinhamento? Bem aqui, ó. Os ombros estão sempre sobre as mãos.
e você vai usar a base da mão. No bebezinho, você pode estar fazendo, no caso da nossa criança que engasgou e eu não consegui desobstruir ela com as manobras. Aí, ela vai estar o quê? Apresentando a cianose e eu vou estar fazendo a massagem cardíaca. Gente, uma vez ela entrou em RCP, em parada cardiorrespiratória, ela vai precisar de uma RCP, perdão. Eu vou checar o pulso braquial da criança. Não tem. E não aperta muito não, porque eles são muito vulneráveis, tá? Só de dar uma apertadinha eu já consigo ver que a criança não tem pulso. Ela não tem expansibilidade, ela não se mexe, ela não tem nenhum movimento, ela tá o quê? Totalmente inconsciente. E ela começa a ficar cianótica. Automaticamente eu vou fazer o quê, ó? Linha mamilar, apêndice, 2 dedinhos e vou iniciar a massagem cardíaca. Ó o afundamento. Lembra do Dani? Então assim, ó. Foi uma coisa louca, 3 horas da manhã eu estava quase doida. Ó. Isso daqui, ó. Tá? Uma pessoa vai fazer 15 compressões e 2 ventilações. Hiperestender a cabecinha da criança. Nesse caso... Não tinha traca, eu botava o bambu na traca. Exatamente. Aí, nesse caso, se eu for fazer demandar o oxigênio, eu tenho que tapar a narina, tá? Para poder mandar o oxigênio para dentro da boquinha da criança. Se eu não tapar a narina, sai o O2 e não vai pro pulmãozinho, tá bom? Então, um socorrista, ele vai fazer 15, 2 ventilações. 15, 2 ventilações. 2 socorristas, 30, 2 ventilações. Enquanto isso, eu já liguei para o SAMU, tá bom? E vai continuar a fazer até a chegada do suporte avançado. Hã? Todo. Principalmente numa situação dessa, tá? Quando que a criança pode ter uma parada cardiorrespiratória? Por engasgo, por trauma, tá? Ou, às vezes, por um mal súbito também, tá bom? Aqui. Aí, no caso dos RNs, ó, eles estão com o ambu, que é o dispositivo, entre a boquinha e a narina, tá bom? E a massagem é feita também com o polegar na regiãozinha do osso external, ó. Eu consigo com mais efetividade, tá? No caso de um RN, ó. Sempre tendo o retorno do tórax. Se eu fizer... Tá valendo a pena isso aqui? Não, né? Então eu tenho que fazer o afundamento e esperar o retorno. Tá, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Sobre a massagem cardíaca? Tudo tranquilo?